se ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter Brasil! A sala de estar do Destino Soldado hoje recebe um dos melhores futebolistas portugueses dos anos 90, Abílio Novaes, símbolo maior do Salgueiros europeu, capitão do Leixões, que esteve na Taça de Portugal na final do Jamor em 2001 e claramente também um jogador que passou pelo Porto e que se calhar não teve tantas oportunidades como teria merecido. Abílio, muito bem-vindo, é um gosto recebê-lo cá. Muito obrigado. Não é só o pai do João Novaes, como alguns dos nossos jornalistas pensavam, é muito mais do que isso, Claro. E é um gosto recebê-lo aqui no 00. Muito obrigado, eu já agradeço. E queria agradecer o convite ao 00, pessoa do Pedro e do Rui. Estamos aí pronto. Vai ser uma boa. conversa É impecável. isso. Oh, Rui, já vais começar o teu questionário, mas estávamos a falar em off sobre a sua passagem pelas camadas jovens do Candal, É onde verdade. tudo começa, Exato. e o Abílio dizia que quase todos os anos assinava pelo Porto. Como é que era Mas isso? é verdade. A minha formação foi toda no Candal. Eu comecei a dar os primeiros chutes na furada, né? Aquelas coisitas de rua, de cabedelo, que a gente íamos para ali jogar, o pessoal da furada íamos para ali jogar. O primeiro torneio da Bola de Neve, não me esqueço, ainda não tinha 10 anos, e o meu pai teve que assinar uma autorização para eu poder jogar, era dos 10 aos 12, ainda não tinha 10. Entramos no torneio da Bola de Neve e ganhamos. Era o professor Fernando Duarte que organizava o primeiro torneio da Bola de Neve. Inclusive ganhamos ao Porto, ganhamos a toda a gente. A Furada tinha bons jogadores. O Abelino, que ainda chegou a ser jogador, o Abelino foi internacional. O guarda-redes? Não, o Abelino foi um avançado. Ok. Jogou até aos Júniores de Porto, depois ainda fez séniores de Lessa e não sei o quê. Mas tínhamos uma excelente equipa. E é engraçado, perdemos o primeiro jogo aqui no Candal, era futebol 7. Uhum. Era futebol 7 e perdemos o primeiro jogo com uma equipa que se chamava Colibri. Colibri. Colibri, é verdade, isso aí não me esqueço. Perdemos 3-2, entretanto depois as coisas começaram a correr bem, ganhamos, passamos para a Constituição, que a fase final era na Constituição, depois lá ganhamos ao Porto, também o Porto com colegas que eu tenho aí nos Júniores, já jogavam lá nos infantis, depois viemos Apanhou-os nos Júniores do Porto mais tarde. E ganhamos a final com a Académica de São Gemil, 5-1, isso nunca mais me esqueço, ganhamos 5-1, fomos campeões e tudo. Pronto, entretanto, depois a minha formação como filiado já foi no Candal, comecei nos iniciados do Candal. Que era um clube muito forte nas chamadas jovens, recordo-me muito bem disso, muito competitivo. Muitos jogadores saíram daqui para o Porto, não só para o Porto, para vários clubes, para o Boa Vista também, na altura que eles vinham buscar e fizemos sempre boas épocas. É engraçado que todos os finais da época eu assinava pelo Porto. Lá vinha o seu rolo para chuta ou não sei o quê, me chatear a cabeça. E tens que ir para o Porto. Eu chegava lá, não gostava e vinha-me embora. Era? Sério, eu ia fazer a pré-época, estava lá uma semana ou qualquer coisa. Constituição, exatamente. Não gostava do ambiente, digamos assim? Era exatamente, já não era a minha zona de conforto, eu gostava mais aqui do Candal, os amigos e tudo. E então o treinador, que era um professor de matemática, que não tinha muito jeito para a coisa, mas era engraçado. E depois levava-me a casa, que eu vivia ali na Furada, no final do treino, porque isto era só monte, né? Agora aqui é tudo, está tudo mudado e pronto, ainda bem, não é? Ali onde é o continente, não existia continente, aquilo era tudo pinhal e eu ainda tinha que passar ali para ir para casa, porque aquilo era muito escuro e tudo mais. E os treinos acabavam 9 da noite. Sim. E era um bocado outra vida. E ele já tinha carro e levava-me a casa e tudo, pronto. E eu gostava. Pronto, fiz a minha formação, íamos às fases finais, quase sempre, o Candal ia quase sempre às fases finais, no meu tempo. E o último ano de Júnior, o Quinito deu-me cabo da cabeça, o Quinito chegou no Porto, internacional. Não sei se, Bom jogador também, sim, lembro perfeitamente. Tinha uns pezinhos, o Quinito jogava muito. Não para quem nos está a ver, Claro. não é o Quinito, Não é o Quinito treinador, não. Sim, é o sim. Quinito... É um Quinito jogador médio exatamente. médio ofensivo, vá. Exatamente, médio ofensivo. E ele também é da Furada. E no último ano ele já jogava nos cenas do Porto, com o ser Pedroto. O ser Pedroto é que o puxou lá para os cenas. Ele com 17 anos, salvo o Quinito que era júnior, já com 17, já jogava nos cenas e era titular, fez muitos jogos. Foi outro também que só teve juízo aos 30, pronto, não interessa. E ele tanto me chateou que eu, nesse último ano, acabei por ficar no Júnior. Assinou mais uma vez e dessa vez ficou assinei, mesmo. E aí eu fiquei mesmo no Júnior de Porto. Treinámos na Constituição, jogámos
no campo de baixo das Antas, que havia ali um relevado. Sim, lembro perfeitamente. Relevado, Era uma categoria, já na altura. Pronto, e o treinador Rodolfo, o primeiro ano do Rodolfo, como treinador também, tinha deixado de jogar, primeiro ano, e fomos vice-campeões. Perdemos para o Benfica na final. Ganhamos nas Antas 2-1 e perdemos na Luz, que o Chico Nel foi expulso. O Chico foi expulso. O inesquecível Chico Nel. 3-1, salvo erro, é verdade. E pronto, e foi E aí essa equipa começou. do Porto, quem é que tinha? Que depois foi... Depois, olha, tinha o Festas como central, Sim. tinha esse, o Chico Nel, tinha o Sérgio Cruz, que ainda jogou na Académica. No Passos Ferreira, Passos Ferreira, exatamente, é isso mesmo. Muitos anos. O Sérgio Cruz, o João Mário, que é o adjunto agora do Carvalhal, o João Mário era o melhor. João Mário. Eu acho que era o nosso melhor jogador. Eu adorava ver o João jogar já, na altura. E fez Era médio. O João ainda jogou No ao Braga. Braga e Tirsense, Ainda pelo jogou menos no Braga, recordo no bem. Tirsense, sim. Passos, salvo erro. Ainda jogou no Passos também. O João era... Depois na frente tínhamos o Caetano, O baixinho, que agora está cheio de dinheiro. Estou a brincar. que comprou as O ações. baixinho comprou as ações, comprou tudo. Tínhamos o Caetano também. Era bom jogador o Caetano? Era rápido e voluntarioso. Opa, e era jogador de raça também, já naquela altura era um jogador muito... Era o avançado da vossa equipa? Não, é o ala. Ele jogava como extremo, sim. O avançado. Era o Caetano, o Chico O Nel. avançado tínhamos um Helder. E o Chico jogava muitas vezes na esquerda também. E tínhamos o Luís Miguel. Tínhamos um Luís Miguel, também jogou no Famalicão, fez carreira também, um loirinho. Tínhamos o Ribeiro também, o Sérgio Ribeiro no meio campo. Sérgio Ribeiro, sim. Tínhamos ali uma malta, O Rui o Jorge Filipe. Silva, que é o pai do Manu que foi para o Benfica. Ok. Tínhamos pai aí o do Jorge Manu. Silva, de certeza Manu. está o Está aqui, Jorge, tem o Jorge sim. Silva também. Estava ali. Aí o Jorge Silva do Lamas. Que depois jogou no Exatamente, Lamas. o Jorge depois foi meu colega. Não sabia que ele era Jogou- pai do Manu. Eu também soube há pouco tempo, é verdade. Também soube há pouco tempo que ele era o Está pai aqui do no Manu. 00. Nós Tá, estamos aqui não tá? numa ligação de Pronto, parentesco exatamente, e aparece que pai de Manu. Exatamente. Olha, não sabia que era lembro perfeitamente do Jorge Silva. É o Jorge. E esse Benfica, quem é que era já agora? Lembra-se? Tinha o Zé Carlos, que agora é o comentador do... Da Sport TV. Tinha um Rui Pedro, um loirinho que depois Rui Pedro. desapareceu. Lembras-te Entrevistei desse há Rui pouco Pedro? tempo, Eu lembro-me entrevistei-o. assim alguns. Está ligado ao Barreirense hoje em dia. Tá? Tá. Olha, está a ver. O Cadri, que era um pretinho do lado esquerdo, era uma máquina. Tinha assim uns O poucos. Rui Filipe também fazia parte desta equipa. Eu não me lembrava. É verdade. Está aqui no plantel, mas é um Jogou, bocadinho mais jogou. novo do que o Abílio. É um ano mais novo. Mas ele era de primeiro ano, júnior, na altura, e fez muitos jogos pela nossa equipa. Já era um jogador interessante. Já. E depois ele era ponta de lança e O Rui Filipe? Sim, o Rui era ponta de lança. Só que depois o Rodolfo muitas vezes me colocava como meio campo. Já o Rodolfo, né? Ok. E depois ele fez carreira como médico. Com né? médio, sim. Como médico. Mas o Rui, quando chegou ao Porto, era ponta de lança. Eu tenho uma curiosidade em relação Era ponta ao de lança, veio de São Félix. Acho que foi num clubezito aqui de Gaia e foi para Já vemos. o Porto. Vê lá. Era de São Félix. Era de São Félix. O Rui Filipe? Não é? Sim. Aqui aparece Valcambrense. Valcambrense. Valcambra, Que a gente Valcambra. dizia que ele tomava pequeno almoço, sopas de vinho. Caramba. É verdade, também, é isso. É que a gente chegava lá de manhã, nós chegávamos de manhã, às vezes ao balneário, então já... Valcambrense e depois Porto, Exatamente, é isso. O coisa foi o... mas há um jogador de São Félix que era o... O Chico Nela dá furada, não é? Também Não, consigo. o Chico jogou sempre no Porto, nas camadas jovens. O Chico jogou sempre no Porto. Rui, não te esqueças da pergunta. Nada, Só vamos aqui abrir A pergunta está aqui desde ontem. O Chico, Não vou esquecer nunca. o Chico jogou sempre no Porto. o Chico tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos no Porto. A formação fez sempre. E depois nos séniores, lá estava aquilo que falávamos em off, ele nas pré-temporadas fazia com Fazia o plantel, parte depois do era plantel emprestado. e depois era emprestado. Famalicão, Gil, União da Madeira, Ovarense, Lessa, Nacional e Vizela. Exatamente. Acaba em 97 no Vizela. Uhum. Ruizinho, desculpa. Queria perguntar, desse universo do Porto, há uma figura que é falada por muitos jovens, que é o Costa Soares. Seu Costa Soares. Ele nunca foi meu treinador. Mas era uma espécie de orientador. orientador, De todos os treinadores. coordenador, treinou também, muitos Sim, anos, treinou. treinou. Mas como é que ele era? A relação era fantástica. É. Ele tinha uma relação com os atletas fora do comum mesmo. Uma pessoa impecável. Mas ele vivia mais Muito que os sereno. outros, vivia ao Porto mais... Vivia mais... muito, vivia, sem dúvida nenhuma. Eu convivi pouco, na altura, depois com ele, que eu já fui para os Júniores, e foi o Rodolfo, mas todos os jogadores e todos os atletas que passaram por as mãos do Ser Costa Soares,
tenho um respeito e Pois, é uma isso. admiração por o homem, porque ele era fantástico. Não só como treinador, mas ser humano acima de tudo. Claro. E era muito bom. Ainda falei 1 ou 2 vezes, ou 3, com ele, pronto. Porque eu sei também que ele gostava de mim, porque todos os anos era ele quase que me vinha buscar, não é? E ele todos os anos falava para eu ir para o Porto e depois eu chegava lá e vinha-me embora. Nesse ano no Porto, Abílio, jogava no meio campo ou lateral direito? E eu joguei no meio campo, mas também o Rodolfo na fase final, por isso é que Já o puxava. para a lateral direito, é verdade. Joguei muito tempo a lateral direito. Não sei se o Rui concorda comigo, mas Com- quem o conheceu depois muito bem, muitos anos a jogando no Salgueiros e Leixões, não o imagino como Nada. lateral direito. Nem eu, não. Há muita gente Nada que não. mesmo. Mas já, Ou seja, há acho que é um muitos casos desperdício, assim é um também. Há muitos, desperdício, não é? exatamente, são experiência e tudo, porque eu não vi, não é? Que era muito novo, não é? Mas dizem-me que o Oliveira também era o 10 e começou nas camadas jovens como lateral direito, não é? O Oliveira. Então, eu não sabia é disso. verdade. O Oliveira, o Edmundo Duarte, que foi uma das Duarte, glórias sim. do Candal. O Edmundo Treinou Duarte, muitos treinou anos, sim, muitos sim. anos, treinou muitos anos e tudo mais. Também era meio campo e jogou como lateral direito. Havia assim esse tipo de... Pronto, e a adaptação até foi boa, correu muito bem. Correu muito bem e no final da época, nessa época de contrato, é que pronto, fomos quase todos embora. Portanto, acabou esse ano no Porto e Acabei e a ligação acabou também, porque já tinha esse ano de contrato. Eu não sei, mas não sei precisar, mas houve 1 ou 2 que assinaram pelos séniores na altura. O caso do João Mário, talvez o Sérgio Cruz, é que fizeram um contrato como profissional. E depois. Pronto, A sua vida. olha, eu assim, agora. Pois. Agora, pronto, o Rodolfo queria muito que eu lembro perfeitamente, o Rodolfo queria muito que eu assinasse, sério, fez muita força para que eu assinasse, mas as coisas não correram. E eu tentei arranjar clube, né? Ainda fui ao Feirense, o Sr. Nóbrega treinador, conhecia que tinha ido ver alguns jogos dos Juniores de Porto e que eu tinha algumas qualidades e queria-me levar, só que lá no Feirense disseram que não havia dinheiro para mim. Andei uma semana, não tinha verba, pronto. Eu era jogador que nem sabia o que é que ia ganhar, não é? Claro. Nos Juniores de Porto nós já ganhámos alguma coisa. Eu acho que já ganhámos mais que o ordenado mínimo. Havia jogadores a ganhar mais. Mas eu lembro perfeitamente que eu ganhava 10 contos nos Juniores de Porto. 10 contos. 10 contos. Mais dois 10 contos contos. de passe do autocarro. Eles pagavam também o passe. Hoje em dia seria 50 euros, não é? É isso. Sim, exatamente. Hoje em dia... Já não 50 é fácil euros. fazer a... Já não conversão, é a como conversão. já não é fácil, mas depois não deu certo lá no Feirense, né? E surgiu o ser Custódio Pinto também, que tinha sido do Foi. Porto, Sei, claro. ponta de lança, Histórico, sim. Capitão de Histórico. equipa e tudo. capitão de equipa, Sim, exatamente. Estava no Oliveirense Ok. e levou-me. Ah. E eu fiquei no Oliveirense. A ganhar 20 contos. Duplicou, muito bem. Muito bem. 20 contos, mas Em que tínhamos que... divisão é que estava o Oliveirense? O Oliveirense estava em 3ª divisão. 3ª divisão, série C, Tá, salvo eu, Uhum. ali de Aveiro e pronto. E joguei era ele que nos levava, a mim, ao Vítor Moura, que está aí, está nos Está Juniores aqui? de Porto também, não é? Está aqui o Abílio e mais dois jogadores do Porto, o Vítor Moura e o Vítor Lima. E Vítor Lima, que era o guarda-redes, era o guarda-redes. E o Vítor Lima, que era guarda-redes. Mas ele era de lá. E íamos uns 3 ou 4 aqui do Porto com o Custódio Pinto. Custódio Pinto é que nos levava de carro, não é? Mas o que é que era a frequência de treinos para a 3ª divisão? Era o quê? Já eram 4 dias. 4 A gente dias. Já treinámos 4 dias na semana. Era profissional o Abílio ou fazia mais Não, alguma eu coisa? só jogava. E treinámos à noite. Nessa Ok. altura treinámos às 7 da noite. 7, por aí, mais ou menos. Eu chegava a casa, que eu lembro perfeitamente, e ele deixava-nos ali na Pasolini, que era aqui na... Pasolini. Gosto Era... dos anúncios? Dom Pasolini é Dom Pasolini. Exatamente. Ali perto do Coliseu, né? Nós saíamos ali, né? Aqueles Deixámos- calçazinhos e eu da tinha que ir Pasolini apanhar um eram autocarro. uma maravilha. Já chegávamos às 11 horas da noite, por aí. E eu tinha que ir apanhar um autocarro à Praça da Liberdade, Ok. que era o Praça da 93, exatamente. Que é no fim dos aliados. É, nos aliados, à Avenida dos Aliados, no finalzinho, Sim, sim. exatamente, no Ok. finalzinho. O 93 parava lá em cima no Carmo, mas a partir das 10 ou 9 da noite era lá em baixo. Ainda era uma viagem. Ah, E eu apanhava o autocarro, né? Apanhava o autocarro e ia para a casa dos meus pais, que eu vivia com os meus pais, né?
E pronto, lá estava a comidinha lá nos cobertores. Claro. Lá estava a comidinha nos cobertores que a minha mãe deixava, coitada, metia num pratinho e no outro, ou no tacho. E depois eu Will, aquecia. Mas apesar das dificuldades, Claro, naturalmente, claro. valorizava-se muito, Muito. aquilo que tinha, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia não é nada, mas valorizava muito. Mas Valorizava muito. o Oliveirense era pelado, Era pelado, era a exatamente. terceira divisão era quase toda pelada ou já havia muitos relevados? Dificilmente. Eu acho que apanhei só a Naval, que na altura Ok. a Naval já estava na nossa série Sim. e já era relevado. A Também estou a Naval. falar de Naval primeiro de dificuldades futebolistas. Exatamente. Era. Só a Naval, sabe? Eu acho que eu só apanhei a Naval mesmo. Que era malgria, né? Jogar no relevado uma vez por ano. Eu estava habituado, não era aquilo, era às vezes o campo de treinos do Porto, né, na altura das Antas, aquilo, às vezes era herbado quase, aquilo era muita lama sério também, porque já vale muita gente, e Claro. os séniores treinavam sempre lá Claro. e tudo mais, e aquilo na altura o tratamento não era igual como agora. E faltou uma pergunta. Há uma vez treinou nos séniores como júnior? No Não. Porto? Nunca foi Não, chamado? Não, nunca Ok. fomos, não. Talvez um ou outro, não recordo bem. Mas o Abílio ia ver os treinos dos séniores? Sim, às Era, vezes gostava. coincidia, às vezes nós treinámos às 5 e os séniores treinavam às 3 e nós lá víamos uma vez ou outra um treino dos séniores. E quem era a sua referência? nessa altura? Isso aí, o Madgera foi o melhor. Depois foi meu colega, foi colega Pois. dele, né? Esteve aqui há pouco tempo. Também, é Não verdade. foi meu colega, eu é que fui colega dele. Jogava muito Maja, não é? Isso aí foi o jogador mais completo que eu já vi em toda a minha carreira. E o Madger tinha tudo que um atleta era elegante, depois era pé esquerdo, pé direito, era igual, de cabeça era fenomenal, tinha velocidade, tinha tudo. Era o único que não cumprimentava o Arthur Jorge. Não cumprimentava? E não queria dizer muito, mas tenho que dizer porque Não, mas nós tínhamos... ele contou. depois eu vou lá porque isso já é nos cenas comigo, lá nos cenas do Porto. Ok, então vamos buscar lá daqui a temos bocadinho. coisas, Boa. tem coisas engraçadas. Vamos buscar lá daqui a tem bocadinho. coisas engraçadas. Ele falou na altura, não sei se. Não estava a chegar, desculpa. Não. Foi só a mim. Ao 0-0. Ele falou que teve um problema de facto com o Arthur Jorge, depois foi para o Valência. Exatamente. Ele Exatamente. contou isso em pormenor. Portanto, Exatamente. estamos à vontade. O Oliveirense foi um ano só? Sim, Foi depois uma eu vim para o Lamas, terceira divisão também pelado, União de Lamas, porque o Edmundo Duarte já me conhecia do Candal e era o treinador do Lamas e gostava muito de mim e trouxe-me, olha, para o ano vais ser meu jogador. Pronto, e eu vim para o Lamas. 37 contos e 500, já fui ganhar mais qualquer coisa. É sempre a subir. Sempre a subir. 37, eu recordo-me porque ele veio com um diretor, esse diretor tinha o nome de Rochinha, é o seu Rochinha. O filho até jogou bola também, depois foi meu colega, também é o Rochinha, jogou no Leixões, jogou no Lamas também, e veio a um café, que era pertinho da casa dos meus pais, ao café aí, para fazer contrato. E ele olhou para mim, eu tinha pai 54 quilos, não sei o que, 5 paisquinho, pequenino, cara. Diz ele, eu não tenho corpo para ganhar 37 contos de treinador. E eu não tenho, mister, então não vou. Não, é brincar contigo, cara. Pronto, então acordamos, era ele que me levava também, o Edmundo é que me levava de Boleia, levávamos uns 3 ou 4, levava o Cirilo, que era um preto, um avançado, um pratinho que era um avançado também, marcou muitos gols nas segundas divisões e tudo mais, umas Caranhas também, que jogou no Passos Ferreira, e o Ramos, íamos em uns 3 ou 4 com o Edmundo Duarte. Nesse ano foi bom porque subimos divisão. Eu ali a meio da época, em janeiro, o Sr. Mário Moraes treinava o Leixões. O Sr. Mário Moraes treinava o Leixões. E já tinha indicações que havia um lateral direito, que eu também no Lamas joguei muito Lateral tempo. direito, No Lamas joguei muito tempo. O Edmundo metia-me algumas vezes a meio campo, mas joguei muito tempo a lateral direito. E houve um jogo que ele foi ver, o Sr. Moraes, a Lamas, jogamos Lamas em festa. E no final do jogo, estavam os meus pais lá a ver também, e no final do jogo ele chamou-me ao lado, como é que é? Queres ir para o Leixões? Não sei o que, e eu, já. E passado uma semana ou qualquer coisa já me tinha comprometido com o Leixões. Na segunda divisão. Leixões na segunda. 2 anos. Mas eu nesse ano subimos o Lamas. Foi bom porque nós subimos o Lamas. Subimos o Lamas e jogamos depois no ano seguinte o Leixões jogou contra o Lamas. O Lamas subiu e ficou na Zona Norte também. Subimos e subiu o Lamas e o Marco nesse ano. Eram 2 que subiu o Marco e Lamas. E já agora no Leixões foi ganhar quanto? 90 contos.
37, 90, já, O primeiro ano, já estava. Bom, o primeiro ano 90. E o segundo, eu assinei por 2 anos, e o segundo era 120. Ó, Bill, para percebermos um bocadinho esta distância, essa quantia já dava para ter, por exemplo, um carro, Não uma dava, casinha ou Não dava, na altura. não dava ainda? Porque eu ajudava também os meus pais e tudo mais, e porque eu vivia também, não é, Claro. com eles, e ajudava bastante os meus pais. Eu comecei a juntar ali quando eu fui lá para o Leixões, a ganhar 90 contos. O meu primeiro ano de Leixões, tem uma curiosidade também, porque o Jorge Silva jogava comigo no Lamas, Está aqui, Meu exatamente. O Jorge Silva, o pai do Manu, o pai de Manu. que eu não fazia ideia disso. Jogava comigo, subimos de divisão, porque ele tinha jogado comigo no Jonas Porto também, uma amizade porreira. E o Jorge, perguntaram-me se havia mais alguém no Leixões, que era interessante para eu trazer e não sei o quê. E eu falei no nome do Jorge Silva. E eles também assinaram um contrato com o Jorge Silva. O Semário Moraes. não, o da Renault, que era o Santos, Mário o Mário Santos. Santos, o seu Mário Santos, que era o presidente do clube e o gerente da Renault, deu um carro ao Jorge, um Renault 5. Muito bem. É verdade, para ele vir de Lamas, né, como ele Ok. tinha que vir de Lamas, e ele apanhava-me na Ponta Rábida, à entrada da Ponta Rábida, a mim e ao Paulo Sousa, o lateral direito, Lateral o Boa direito. Vista, Boa Vista, exatamente. sim, sim, sim. O Paulo o Paulinho já estava no Leixões, na altura. Está aqui. Só que Paulo vivia Sousa. ali perto dos meus pais também, vivia ali em Lavadores, era pertinho. Esta zona aqui era só os jogadores. Vivíamos ali, oh, lindo. juntávamos os dois, ele vinha do autocarro até ali à Ponta Rábida, de 93, esquece, e íamos os dois para o outro lado da ponte, à espera que o Jorge viesse de Lamas para nos levar para o treino. E trazia-nos, não é? No caso, já nos trazia. Iniciar aqui 3 anos muito importantes no Leixões. Só joguei 2. 2. Ok. 2 anos. 2 anos muito importantes no Leixões. Subimos com o João Alves, subimos divisão com... E a sua estreia na Primeira Liga. E depois, no ano seguinte... sim, 88, 89. 89, é verdade. E é com quem a estreia? A estreia foi com o seu Mário Moraes. Eu estreia com o clube. Já agora? E depois a estreia foi Leixões em casa ou fora? Não, Leixões Benfica. Aqui em Matosinhos? E Matosinhos. Primeiro, como é que era o ambiente de jogar em casa, como é que era? Era fantástico. É. Leixões na altura. E agora, que eu ainda agora a falar em off com vocês, dizia, é verdade, é bom ganhar, não é? Claro. E as pessoas entusiasmavam-se, aquilo era... E o Leixões subiu ainda por cima, portanto, Subimos imagino divisão. a dinâmica Em todos os lados que a gente ia era piqueniques, né? A gente íamos para o jogo e só víamos era piqueniques Ó Bill, posso só corrigir aqui uma coisinha? Epá, Há pouquinho falámos do Leixões Sporting. sim. É o primeiro jogo da temporada. Epá, então tu tens razão. Leixões 0, Sporting Rui tem 2. razão, 2. No dia 21 de agosto. Eu lembro desse Exatamente, jogo. 0-2. 0-2. Depois é que jogamos com Eu o tinha Benfica, quase a que o certeza Quinito que foi era, expulso. que era o jogo. Eu só me lembrava porque do Benfica, lembro-me bem, porque eu marquei contra o Chalana, não é? Chalana, Eu tive claro. que andar atrás do Chalana. O Leixões Benfica é um bocadinho mais à frente. Mais à frente. É em outubro já. Eu tive que andar atrás do Chalana e o Quinito, que foi meu colega depois no Leixões, não é? Foi expulso nesse jogo. E eu tinha assim uma ideia que tinha sido logo no início. O jogo da qualquer abertura. coisa. Portanto, eu estava nesse jogo. Perdemos. E tinha ideia que estava de férias e era verão. Carlos Tinha Manuel marcou, não foi? 0-2. Vamos já ver quem marcou os golos. Tinha ideia que foi Carlos Manuel, Paulo Silas e Carlos Xavier. O Carlos Peço Xavier. desculpa, Carlos Já Xavier. no finalzinho, o Carlos Xavier. Aos ou 90 qualquer minutos coisa. já. Aos 90, não foi? Portanto, Exato. 1-0, um jogo muito equilibrado. Muito Leixões mesmo. a ameaçar o empate Foi. e o Sporting marcou Marcou 2-0. E o ambiente. Nós falávamos antes de O começar a gravar. ambiente estava era fantástico. 10, 15, 10, 20, 15. não sei quanto é que estava a abarrotar. Eu acho que ainda equipávamos nos barracos, mesmo na primeira divisão. Acho que sim, naquelas barracos. É impressionante. Acho que sim. Acho que... Incrível. Porque aquilo não deu tempo de quando a gente. Eu lembro quando muito nós bem desses subimos, barracos. não é? Que subimos com o Passos na segunda para a primeira e ainda era os barracos. E depois no ano seguinte ainda continuou. Depois é que E a fizeram. rivalidade com o Porto era mesmo, era mais Era. acérrima de todas? Aqui era complicado. Já nos Júniores, eu recordo-me que o Porto foi lá jogar a Leixões. No Bombonera, Bombonera como lá você em disse, cima. no Bombonera, aquilo era fantástico. Tudo cheio, tudo. O Rui Depois não teve o íamos lançar privilégio. e eles agarravam-nos nas camisolas, Sim, atiravam-nos isso. as pedras ali quando a gente estava no... Ai, E eu estive uma vez lá fechado nesses Aquilo é- balneários com proteção policial. Nós ganhamos 1-0, os Júniores fomos lá ganhar ao Leixões 1-0, mas depois passei de lá e tudo, foi muito complicado. E séniores? E séniores A mesma coisa ou pior ainda? Só que pronto, havia mais segurança, mais Pois. umas coisas, mas era... O Abílio não séniores estava. era- Não, o Abílio aí era bem estaria pior. se calhar até no Porto.
mais tarde há um Leixões Porto para a taça, Para a taça, sim. que é o golo de José Domingos e José Carlos, 0-2 para o Porto, Eu já não estava no Porto. Não estava no Devia Porto estar no já. Leixões. em que houve confusão. Confusão, no fim. não foi? Eu acho que agora já me recordo desse jogo. Não que você recordo está a o ano, falar. talvez 91, por aí. 91, eu joguei no Porto 89, 90, 90, 91. Se calhar 91, 92. Mas se calhar foi talvez. nessa campanha, o não? em Rui que vai o Porto procurando, ganha. vai falando Sim, com o Rui, que eu procuro aqui esse Mas jogo. isso aí, pronto, no ano seguinte, no Lanchões, já fui ganhar 120 contos, comecei a tirar a carta de condução. E bem, E bem. comprei um carrinho, isto é, um Corsa GT, que era o carro da moda na altura, e recordo perfeitamente que o carro custava 1.500 contos, já 1.400 e não sei quanto. Sim. E eu só tinha 600 contos, já na altura já tinha juntado 600 contitos para pagar, entrei com o sinal, né, da sim. entrada, fiquei a pagar umas prestações. Entretanto, nesse mesmo ano da primeira divisão, tínhamos 7, 8 jornadas, não tinha mais. Já tinha apalavrado com o Porto. Nós tínhamos poucas jornadas, eu acho que era 8, E 9. quem é que fez Porquê? por isso acontecer? Eu vou lhe dizer, eu estava a jogar bem, né? Comecei a época. Eu na segunda divisão já estava para ir para o Sporting. Havia umas eleições no Sporting e o Mário Moraes era o treinador do Sporting e gostava muito das minhas características e eu ia ser jogador do Sporting. Eu houve eleições ali no Sporting e as coisas não correram bem. O candidato dele não O ganhou. candidato foi isso? não Ok. era, exatamente, não era o que ganhou. O Jorge Gonçalves. O Jorge Gonçalves, o Ok. que ganhou nessa altura. O ser António Figueiredo e outro qualquer. Que eu já tinha mais ou menos conversado para ir para o Sporting. E ele não ganhou. Entretanto, ele veio ser o meu treinador no Leixões, porque o Alves saiu para o Estrela da Amadora. O Alves quis Sim, sair sim. e foi para o Estrela da Amadora. E caiu com o Leixões contratou o ser Mário Moraes, ou o ser António Moraes. António Moraes, sim, O sim. falecido António Moraes. Ok. Pronto, e as coisas estavam a correr bem, eu estava a jogar bem, estava a jogar muito bem, e à 7ª, 8ª jornada, por aí, surgiu um contacto do Benfica. Através de uma pessoa que era aqui, mais ou menos olheiro, e veio cá em cima o Gaspar Ramos falar comigo. Uhum. Era o Gaspar Ramos. E nós falamos, acertamos mais ou menos, não acertamos, mas conversamos, que ele gostava muito e não sei o quê. E eu ia ganhar 500 contos para o Benfica. Eu recordo perfeitamente dessas coisas, ia ganhar 500 contos. O meu primeiro ano eles ofereciam-me logo. Ficou apalavrado, digamos assim. Ficou não- apalavrado, pronto, não vale a pena estar aqui. Ficou apalavrado, mais ou menos, ganhar 500 contos. Só que passado 2 ou 3 dias, alguém zoou aqui no Porto. Alguém zoou e recebo um telefonema do falecido do Pinta Costa. O próprio Pinta O Costa. próprio Pinta Era Costa. mesmo ele que tratava dessas coisas. Sim. E Ligou, quando se recebe um telefonema do Pinta Costa, eu fiquei, com ele no auge, como é que... fiquei assustado. Fiquei assustado, que não havia empresários, não havia nada, né? E na altura quem me ajudaram foi o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, 4 ou 5 anos, e o meu irmão é que me ajudava a falar nesse tipo de coisa, quando surgiu o Boa. Benfica e não sei o que mais. Ainda bem. Pronto, e eu fui à Segrop. Uhum. Pinta Costa trabalhava Trabalhava lá, Sim, não é? sim, sim. era um dos administradores Sim. da Segrop, ali nos Produtos Estrela, lá pertinho de Leixões. Sim, olha, lá- Muito perto de lá- Leixões. lá- Era fazer um pequeno desvio Exatamente, fiz ali um desvio e eu fui. perto do Norte Shopping, Rui. É perto do Sim, Norte sim, Shopping, sim. é pertinho ali do Norte Shopping. E eu fui lá. Pronto, eu sentei eu, o meu irmão e o Pinta Costa. E ele dizia, então, tu queres ir para o Benfica? Não sei o quê. Já sabia. E eu, A informação e corria eu ali, depressa. meio acanhado, meio coisa, as palavras nem me saíam, não era? Eu assim, Presidente, eles vieram falar comigo. Mas tu não vais para o Benfica, pô. Vais para o Porto. E ele sabia que o Abílio tinha sido Júnior do Porto? Sim, Pinta Costa sabia. conhece? Já era ele presidente na altura. Claro que eu tinha sido um bocadinho triste, porque... Mas pronto, mas essas coisas são como são, não é? Na altura, júniores, e vi-me assim um bocado Claro. sem nada, não é? E de repente... E pronto, e eu fiquei com aquela... Anda lá, pensa lá, e o presidente só... E ele mete assim, colocou uma folha de papel na frente da secretária dele, e não sei o quê.
e meteu-me lá um número. E ele pergunta, quanto é que queres ganhar? Aquelas coisas. E eu, sei lá, eu não sei. E o meu irmão também não respondeu a nada. Né? E ele meteu 700 contos. Sério, meteu 700 contos no papel. E eu fiquei assim, isto é muito dinheiro. Ganhava 120. Mais pertinho de casa. Mais pertinho de casa e tudo. Eu fiquei assim a abanar um bocadinho. Mas ainda não estava totalmente convencido, sério. Não estava, não era por dinheiro, não sei o quê. Claro que era pertinho de casa. Havia alguma simpatia por... Não, que eu sempre gostei foi do Boa Vista. Quando era puto era Boa Vista, sério. Sério mesmo. As pessoas às vezes dizem, tu não és nada Porto, não és Benfica. Nunca jogou lá? Não. E tive 2 anos para ir para o Boa Vista. Curioso. É verdade, é curioso. Desculpe desviá-lo do seu pensamento. Não tem mal. E com quem é que eu me aconselhei na altura? O ser António Moraes, que era o meu treinador. Ok. Ele era quase como um pai para mim, que ele gostava muito de mim, adorava-me, pronto, era um homem 10 estrelas. E um homem que conhecia muito bem o Porto. O Porto, Claro, por isso é que eu lhes estou a dizer. Pois. E eu entrei no balneário dele, mister, eu posso falar consigo? Eu já sei. Eu logo assim, um homenzinho, eu já sei. Já sabes qual é a minha opinião? Eu, mister, eu tenho também... mas é para o Porto, logo. Mas é para o Porto, mais agora para o Benfica. Pronto, e eu assinei pelo Porto. Assinei pelo Porto. Mas jogou até ao fim da época pelo Leixões. Sim, pelo Leixões. Só que, E o que é que na o altura... Leixões fez nessa... Pronto, o Leixões... Não, nós descemos, acabamos por descer a divisão. No ano seguinte. Foi só um ano então. Foi um ano. Eu só tinha contrato com o Leixões nesse ano, né? Eu era um jogador livre depois. Só que na altura já era o Américo Jorge da Torta de Nós. Já era o Américo Jorge e ele sabia do interesse e não sei o quê. E ele queria renovar comigo. Claro. E queria-me dar 400 contos. O Leixões já me dava 400 contos para eu renovar. Já era uma quantia... Não, de 120. Era muito dinheiro. Só que eu disse que não. Já que não me der, pronto, bati um bocadinho o pé. Claro, Disse, ser Américo Jorge, opa, agora já tenho este convite então. e tudo, se eu assinar, depois vocês vão pedir dinheiro e tudo mais, eu vou ficar aqui, Claro. com certeza. Pronto, mas ele oferecia-me 400 contos para eu renovar com o Leixões. E qual foi esse verão? Entretanto, Esse verão entre o Leixões e o Porto foi fácil de... não foi gerir verão, as foi durante a emoções? época. Não, Foi durante a época? Durante a época, foi aí à 8ª, 9ª jornada, eu já tinha esse... Não, eu sei, já tinha... o interesse, exatamente. Mas eu digo, acabou a época no Leixões. Acabei. O Leixões desceu de divisão. Descemos. E depois como é que é entrar, viver esse verão para chegar ao Porto? Porque, de facto, Sim, o é Porto- uma ansiedade tremenda, porque Pois, pronto, é isso. apesar de... e depois conhecer quem era, o Arthur Jorge tinha ido para o Matra Racing e ia voltar, não era? Quem estava no Porto era o Quinito, salvo erro, na Ok, altura, sim. era o Quinito. Sim. Entretanto saiu e alguém ficou interino na Foi o altura. Mursa e depois Mursa, foi o Arthur exatamente, assim qualquer coisa, e depois ia regressar Jorge, o Arthur. o Arthur, né? Sim. E eu ali ansioso. O Billy tinha quantos anos? Já tinha 21 para 22. Pois não. 22, E o Arthur Jorge ia apostar nas... E Na miudagem nós toda, entramos muitos nesse ano. Nesse ano eu acho que ele contratou 13 ou 14 o Porto nesse ano. É o chamado a limpeza do O verão balneário, de limpeza do balneário. em que saem muitos campeões da Europa, Eu por vi exemplo. o Gomes nessa altura a sair a chorar, né? Eu presenciei, claro, foi quando o Gomes foi dispensado. Lembra-se disso? Lembro perfeitamente. No balneário? Não, foi no hall. Havia ali um atriozito onde a gente esperava por o Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge já inicia Fazia questão de nós essa estar ali todos, ali sentados. Estávamos ali sentados todos à espera dele, que ele viesse para começar o treino. Nós tínhamos que cumprimentar ali todos. Todos menos o Madger. Todos menos o Madger. O Madger mantia-se dentro do balneário e depois é que quando nós íamos para o campo, para o estádio, geralmente a gente treinava no estádio, é que depois vinha o Madger. E na boa. É. E no dia da apresentação estávamos lá e tudo, e pronto. E o Gomes, aquilo tinha um piso onde tinha os escritórios em cima, as coisinhas todas do Porto, inclusive também tínhamos o posto médico, também era na parte de cima, porque aquilo tinha umas escadinhas para descer para ali para o atriozito onde a gente esperava pelo Arthur Jorge. E nesse dia estávamos ali todos sentados e toda à espera, e de repente saiu o Gomes pelas escadas abaixo a chorar em lágrimas. Tinha sido dispensado. Para quem nos está a ouvir em casa, enquadrando isto, o Gomes na época passada, anterior, tinha tido um problema com o Otávio Machado, disciplinar, tinha sido afastado do grupo, Um pouco, julgo eu, exatamente. e depois acaba por se comprometer com o Sporting.
é verdade. Nesse período, eventualmente. não sei Exatamente, se- sim, foi assim. Eu ver um símbolo do Porto, Bibota, assim, deve ter E sido nós que éramos marcante. novos, né? Miúdos, Tínhamos entrado claro. ali tanta gente nova, começamos a olhar uns para os outros e tudo. E quem é que era o mais veterano do balneário? João Não havia Pinto. Gomes? Ah, João Pinto. Tinha o João Pinto, o André. O André. João Pinto, o André. Não havia Frasco, não? O Zé Beto Não, já ainda? não tinha o Fresquinho. O Zé Beto O também Zé ainda estava. faleceu nesse ano. Deve ser naquele que ele falece. Eu acho que é, ou é no segundo ano. É no primeiro ano que eu estava ou no segundo, salvo eu. O Bilos estava no Porto. quando 89, ele- 90, quando ele faleceu, sim. Aquele trágico É acidente. o trágico acidente ali na Vila da Feira. E aquilo sim. como é que era? Entrar e era escolher o seu cacife? Não. Era esperar. Espera. Você pensa que é nada disso. Deixa eu ver o que é que nos calha. Pois, exato. Isto era totalmente diferente. E depois para ir buscar a roupa na rouparia e tudo mais, nós tínhamos que aguardar que os mais velhos fossem lá Mas primeiro. como é que eles o recebiam os mais novos? Muito bem. Mas Havia com aquelas aquela- palhaçadas, sim, com aquelas coisas deles, mas tínhamos ali um grupo, por acaso, o Porto nesse ano, o grupo era maravilhoso. Era. E depois era o grupo da palhaçada mesmo, tínhamos coisas engraçadas, os mais novos é que pagavam sempre, né? Porque ao sábado de manhã tínhamos, ao sábado de manhã saía a convocatória, não é? E quem tivesse convocado ia logo para estágio, ao sábado de manhã. Sábado de manhã. Sábado de manhã. Quem tivesse convocado ia logo para estágio. E íamos para estágio ali para o Ipanema. Uhum. Mas era todos os sábados, era assim que acontecia. E os mais novos é que tinham que ir à primazia ou qualquer coisa buscar as chamuças e umas latas de cerveja e tudo. Que acabava o Comida light, saudável. Eram umas chamuçazitas, uns bolinhos de bacalhau e tudo. Ali uma caixa e depois levávamos umas cervejas. Eu por acaso não é por ser, mas eu não gostava de cerveja nem nada, mas tinha que levar. Tinha que levar. Lá com o saco. Metíamos as coisinhas atrás da caminhoneta, né? E até chegar ao Ipanema, era a dar ali a comer as chamuças antes do almoço. Imaginaste a cena Antes- com... Antes do almoço Incrível. e tudo. Havia malta que levava aqueles taparoezinhos com camarão. Para estar. O grupo era Fantástico. maravilhoso. O grupo Ó, Billy, estava agora aqui a olhar o para esse grupo plantel. era maravilhoso. Há aqui nomes incríveis que muita gente nem sequer sabe que eles jogaram no Porto. Ó, Rui, já viste? Diz. Além do Abílio, que é um dos reforços, havia aqui o Morato, Morato do Central Sporting. tinha vindo de Sporting. O Tony, lateral direito do Do Braga, Não. exatamente, havia. o O Caetano também veio o nesse ano. Caetano, o Kiki, O Kiki do Braga, sim. o Pingo, Pingo, o do do Espinho. Espinho, que era bom jogador, Pingolé era um tecnicamente, craque. Era um craque. Fora de série, Marito. tecnicamente. Marito da Académica. baixinho também, não é? Baixinho, exatamente. O Nascimento, De Guimarães. Do Vitória. Tinha pois. vindo de Vitória. e aqui Nem diga uma Vitória. este brasileiro, que era muito conceituado, mas acabou por nunca se impor, que era o Edu. Maranhão, Ou não é? Marangão, Marangão, assim qualquer É do coisa. Marangão, que acabou por nunca... Era um assim. loirinho. Portanto, foi aqui quase um ciclo novo no Porto, houve muitas mudanças. Muitas nesta mudanças, época. muitas mudanças. Houve muita... Pronto, mas os jogavam era quase aqueles certinhos, não é? O Billy jogava Não, entrei 3 ou 4 jogos. Joguei 2 jogos titulares. e marcou 2 golos, não marcou? No Nessa primeiro época. ano marquei. Dois. Marcou, ainda por cima marcou ao Salgueiros. Marquei o Salgueiros. Isso já no meu segundo ano. A sua No segundo meu ano, primeiro ok. ano... No meu primeiro ano foi os campeões. Marcou a Vitória, em Guimarães, não? Marquei ao Vitória em É o Guimarães. Nascimento e o... Exatamente, marquei ao Vitória. E o Abílio? Marquei. Como é que foi o gol, lembra-se? Opa, foi Eu um não me lembro. espetáculo, foi um golaço. Foi? Fora da área, assim um chute de moinho, assim. Foi muito bom o gol. Jogou a titular ou suplente? Joguei nesse titular ano? em Guimarães. Fomos campeões. Ok. Foi campeão nacional nesse O ano. Abílio fez 4 jogos neste ano, Campeão nacional, não foi? campeão Sim. nacional, dois Dois jogos a titulares Exatamente, é isso. e 2 a sair do banco, Exatamente. com o Artur Jorge. No ano seguinte é que ganhamos a Taça de Portugal. Teoricamente lateral direito, mas depois na prática médio. Com o Arthur Jorge joguei sempre no meio campo. O João Pinto Eu não fui havia para lá, hipótese. não havia hipótese. Não era só haver hipótese. E depois tínhamos também o Tony, que também podia jogar Tony. como lateral direito Sim. e tudo mais. E logo nos primeiros treinos o Arthur Jorge colocou-me... E depois havia aqueles jogos de reservas, não era à quarta-feira. À quarta-feira, que nós sim. tínhamos os jogos Sim. da Liga dos Campeões, que a gente dizia, Claro. dos campeões europeus. Sim. À quarta-feira. Epá, tínhamos prémio, até nesses jogos a gente tinha um prémio. Havia prémio, 15, é? 15 ai não é 15 conto, como é que é? Agora,
Um conto 500, quanto é que dá isso? Era um Claro, conto 500 na não, altura, conto 500, para as reservas, que nós juntávamos ali 4 ou 5 jogos, depois é que íamos receber e aquilo era para almoços. E metia público esses jogos? Muita gente a ver? Ou nem Muita por isso? gente a ver. Pois. Muita gente. E era campeonato nacional ou distrital? Não, distrital. Ok. Era distrital, as reservas era Esses campeonato. jogos eram muito valorizados e tinham sempre Muito. muita gente a ver, lembro perfeitamente. Muito E era, mesmo, e era muito, bom muito. para limpar Pois é. cartões, não é? Sim, para limpar para limpar cartões. Limpar Geralmente cartões. era, exatamente, aproveitavam muito para Que é limpar muito cartões. injusto, Tinhas não é? aquele registro há uns É, tempos é. de um jogador que tinha tido pai 10 amarelos ou 15 Muito mais. e tinha jogado quase sempre no campeonato Claro. nacional. Era, Limpava limpava, os cartões era, todos. limpava. Às vezes até que antecipavam um jogo na Claro. própria semana para fazer 2, Pois. que era para Claro. E as pessoas tinham muita curiosidade em ver os jogadores que jogavam que menos jogavam vezes menos na muito. equipa principal. Mas ali nas Antas, no campinho de treinos, aquilo estava sempre cheio. E quem era o Então, treinador das reservas? É o Otávio, geralmente. É o Ainda Otávio era, que comandava. E ainda era o Arthur Jorge e o Otávio. Exatamente, mas quem ia fazer as reservas era o Otávio. E que tal era, E gostava e que ele- tal era ele? Era porreiro, o Otávio. Era. As pessoas é que têm Mas uma era- ideia às vezes. Não, mas era uma pessoa igual também com os séniores? No- Igual. 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 E- Tanto é que eu gostava imenso, porque sabia que ele também gostava de mim, não é? Das minhas características e da forma como eu era e tudo mais. O Otávio tinha uma simpatia muito grande para mim. Sério. e como é que era? E eu saí do Porto, não foi por ele, que ele queria. Depois eu quando já esse episódio, porque é que eu saí do Porto? No meu segundo ano ganhamos a Taça de Portugal, né? Uhum. Que eu fiz essas 2 assistências, depois na final com o Beira-Mar. Está aí a camisa atrás, não é? Do Porto. Não é É essa do Porto, camisa? é da final da Taça. É, Ah, tá. bem, que Número ganhamos 13. 3-1 ao Beira-Mar, é Com o verdade, Beira-Mar. já no prolongamento. Jogou muito mais vezes na segunda época. Na segunda época Já fez 13 jogos. eu na segunda época comecei a titular no Porto. No meio campo? Sim, no meio campo. Comecei a titular, jogamos a final, a Supertaça, com o Estrela da Amadora e tudo mais. Eu fui titular, comecei a época a titular. 90 minutos. Joguei quase sempre a titular. Logo no início da época, que eu tinha feito um final da época muito bom, na época anterior, com o Arthur Ok. Jorge, né? E no ano seguinte eu comecei como titular. Mais 90 que o Tropo na Fiel. Exatamente, eu comecei logo como titular. E No roubou o lugar a quem, lembra-se? É pá, eu sei que jogava eu, o Semedo e o André no meio campo. Ok. Jogávamos os 3 no meio campo. Certíssimo. Não é? Certíssimo. O nosso meio campo era esse. Era Já eu, Magalhães na direita, Jaime Magalhães, Jorge Couto na esquerda, eventualmente. eventualmente, e tínhamos o Domingos na frente, não. Neste jogo para Fiel, o Domingos estava no banco. Estava? Até Costa o Nova. Marge estava o Costa Nova e o Paile. E o pai do Stefano O- Paile, o o francês francês, que veio assim. ok. Já faleceu também. É. Ai, faleceu o pai. não? Já faleceu há uns anos, sim. Olha, está a ver, não sabia. E eu comecei a época titular, só que o Arthur Jorge foi para a seleção também. Era verdade. selecionador. Foi no Sim, ano sim, que sim. o Arthur Jorge foi para selecionador. É verdade. E pronto, eu comecei a época e fomos fazer um jogo particular ao Paredes. A meio da semana, o Arthur Jorge tinha ido para a seleção e fomos fazer um jogo a Paredes. E eu parti a clavícula. E tive 2 meses, quase 3 meses, parti mesmo, fraturei mesmo a clavícula e tive que ser operado e tudo mais. E tive ali uma paragem Claro. onde me afetou bastante. Eu até estava a dizer que um dia destes vais ser chamado à seleção assim a jogar. O Arthur era selecionador na altura e tudo. E pronto, e foi um bocadinho complicado. Perdeu ali um bocadinho o espaço. Perdi o espaço. Depois para voltar e tudo mais já Claro. não foi a mesma coisa, não é? Pronto, mas acabei a época bem, nessa ano também, com o Arthur, não é? Depois só No reaparece. final da exatamente. taça, só aparece quase no final. Só Depois. reaparece aqui, ainda marca É. um golo aos Salgueiros. Exatamente, exato, é isso. 3-0. Nas E antas. depois só na parte final e depois na final da taça e tudo mais e é que apareci. E no ano Mas seguinte o Abílio, no final da taça, estava no banco. joga, mas entra na segunda parte ou num prolongamento só? No prolongamento, logo no primeiro minuto do prolongamento, Ok. entrei logo. Só havia 2 substituições na altura, Sim. eu acho que entrei eu. Nos últimos 6 jogos da época é sempre utilizado. Sim, nos últimos jogos Faz 90 minutos contra o Beira-Mar, 90 contra o Vitória, sim. joga maior na final da taça, portanto havia aqui novamente Havia assim uma na recuperação. perspectiva boa para a época Exatamente. seguinte. Para a época seguinte, pronto. E eu fiz na mesma pré-época, com o Carlos Alberto Silva já. Já com o Carlos Tinha com- saído, o Arthur Jorge tinha saído Ok. e veio o Carlos Alberto Silva. Veio o Carlos Alberto Silva e as coisas até me estavam a correr bem. O feedback do Otávio para com ele tinha sido bom em relação a mim, porque eu sabia. E pronto. E até comecei a fazer os jogos de pré-época titular. Mas fomos a fazer a apresentação do Beira-Mar, uma semana antes de começar o campeonato. Fomos fazer um jogo a Aveiro e eu estou a jogar. Eu acho que estamos 0-0, estamos a ganhar 1-0, já não sei precisar, mas eu acho que estamos a ganhar até 1-0. Estamos a ganhar 1-0.
E na parte final eu perdi uma bola já no meio campo ofensivo. Eu recordo-me perfeitamente disto. Já no meio campo ofensivo perdi uma bola, não sei o quê, e o Beira-Mar veio por lá abaixo e fez golo nessa jogada. Pronto, mas eu, naquela... Chegamos ao balneário, estamos a desequipar e não sei o quê, e o Carlos Alberto Silva, para mim, a xingar-me de tudo, a chamar-me aquelas coisas, mas não pode, mas assim, e eu, ui, que é isto? Fiquei com medo, sério, com algum receio e tudo mais. E eu acho que respondi. O Semedo disse que eu respondi. O Semedo, andávamos quase sempre juntos e tudo, era o meu parceiro. E ele, cala-te. Ele para mim, não sei o quê. Não, nada, tu partir uma bola, fogo, que é isto? Jogo particular assim e já com esta... vamos embora. E pronto, eu perdi a cabeça na segunda-feira. Isto foi um sábado, precisar na segunda-feira. Estava o Otávio a chegar ao balneário e disse, mister, diga ao mister que eu quero falar com ele. O que é que vais fazer? O Otávio logo, bem perfeitamente. O que é que vais? Quero-me ir embora. Eu acho que não vou aguentar. É preferível eu já estar a... Não é? És doido e não sei o que. O Otávio, vai embora. E ele não foi falar com ele. Entretanto veio ser Reinaldo e pronto, eu disse que queria falar com eles, que não ia aguentar e tudo mais. Ainda andei ali para aí 2 ou 3 semanas e tudo. Ele já me metia de lado, até no treino, sério, metia-me mesmo de lado. Foi quando eu fui emprestado. Mas o ambiente com ele já era mais pesado, digamos assim. Depois era que eu notei. O caso Alberto Silva? Sim, eu notei que era já um bocadinho mais pesado. Eu notei e pedi para sair, pronto. Pedi para sair. Com contrato ainda por muitos anos. Não, eu tive que renovar. Tive que renovar. Porque eu tinha assinado pelo Porto 3 anos, a primeira vez, né? E era o meu último ano. Exatamente. Eu tive que renovar mais 3 para poder ser emprestado. Né? Tinhas ideia disto, Rui? E eu renovei mais 3 anos pelo Porto. Andei até 94, 95 com um contrato com o Porto. Na altura em que eu fui para o Belenenses. O Salgueiros, essa primeira fase é sempre como emprestado, então? Sempre emprestado. Todos os anos, esses 3 anos que eu tive no Salgueiros. E nunca houve nenhuma hipótese de regressar, mesmo com o nível que apresentou em Vidal Pinheiro, nunca teve... Sim, mas pronto, ele manteve-se ali 2 anos, ou não sei o quê. Foi bicampeão. Foi bicampeão também, e pronto. E depois não houve a possibilidade, havia a possibilidade de eu ir para o Boa Vista, né? Emprestado também, logo no segundo ano. E eu fui falar lá com Hernando Ascensão, que era o chefe de departamento, Hernando Ascensão, Valentim Loureiro, o presidente na altura e tudo. Eu fui lá falar, o treinador na altura era o Manuel José, do Boa Vista. Sim. E tínhamos quase chegado ao entendimento, só que depois o Porto com o Boa Vista, não é? O Porto queria que eles pagassem tudo ou qualquer coisa, e o Boa Vista não queria pagar o contrato, assim, uma coisa qualquer. E o Salgueiros pagava. O Salgueiros já pagava, o Boa Vista não pagava. Muito bem, Salgueiros já... Salgueiros, eu costumo dizer, o Salgueiros era um espetáculo. Aquilo era não só a nível financeiro que estava bem. Nós jogávamos com o Estoril ou com o Marítimo, não sei o quê. Ganhávamos 120 contos de prémio. Ganhávamos um jogo. Ganhávamos 120 contos de prémio. Na altura era muito dinheiro. Agora não existe isso. Mas são 600 euros. E diga uma coisa, são 600 euros. Eu só reconheço o Abílio como marcador exemplar de livros diretos no Salgueiros. Mas no Porto, por exemplo, tentava a sua sorte? Era ou não difícil, havia hipótese? porque não havia hipótese. Quem é que havia? Ali. Era o Madger, geralmente. Já Magalhães também, não? Magalhães, Madger. Branco. Sim. O Branco. Mas você arriscava-se no fim dos treinos, não? Não, uma vez ou outra, sim. No final, sim, mas era o Geraldão. Mas era mais o Branco. Mas isso aí era difícil de chegar. Eu lembro-me do Salgueiros, marcou 2 gols ao Benfica de livre direto. Um deles na Luz, ao Neno. E valeu a manutenção do Salgueiros. E a descida do Torriense. E a descida do Torriense, é verdade. Não sei, então não me lembro disso. O Neno pensava que eu ia cruzar e eu metia direto. Verdade. Como me esquece. É livre... É livre lateral. Lá Muito pertinho quase da bandeirola. Na Luz. Da Luz. 0-1. 0-1. Esse foi 0-1. E o Isaías marcou o gol do empate. Era um batedor de excelência. O Isaías depois marcou o gol do empate. E nós mantivemos com esse empate. Antes de irmos ao Salgueiros, para fecharmos a parte do Porto, falta falar pelo menos de 2 coisas. Isso. Primeiro, Rabah Madjer, as suas brincadeiras. Não fales. E a segunda questão, deixava para o Rui perguntar sobre quem quiseres, algum colega balneário que tivesse mais. Agora falámos do Branco, que é lateral, não é? O Madjer, para falar primeiro do Madjer, então. Foi nosso convidado, já agora adoramos ter aqui o Madjer, uma simpatia. É um espetáculo. Jogou ping-pong connosco, esteve ali a recriar o calcanhar de Viena. Foi muito aberto, contou precisamente os problemas que ele teve com o Artur Jorge. Claro.
Portanto, Abílio, pegue na bola. Ele é uma simplicidade de homem, um espetáculo. Ainda foi meu colega de quarto algumas vezes e tudo mais. E chegou-me a mostrar com o Onus do Bayern de Munique. Olha aqui, olha, eu não quero ir para o Bayern. Olha aqui as fotografias dele e tudo mais. Era gente boa para caramba. Mas não só isso, mas como atleta foi o jogador que eu vi mais completo em toda a minha carreira. O Madjera tinha tudo. Era bom no pé esquerdo, pé direito, cabeça, tinha velocidade, era agressivo, bolas paradas, tinha bola parada, tinha tudo. Um atleta podia ter. Mas era profissional? Quando pergunto isto, não é ofensivo, mas é Porto Portimonense, ele encarava como se fosse um Porto Benfica? Igual, ou era igual? Não, era. Pronto? Era. Okay. Não, ele era muito profissional. Mesmo a treinar, ele treinava bem. Tinha esses problemas com o Arthur, tinha lá o problema dele com o Arthur Jorge e tudo mais. Porque é que isso surgiu? O Arthur era muito exigente e ele... Era. O Arthur era... Pronto, e depois era... Vocês sabem que o Arthur tem uma personalidade muito própria, muito vincada e tudo mais. E não batiam os dois, não dava certo. Nunca cheguei a saber qual era o problema, nem nada, nem quis saber. Daí o não cumprimentar. Exatamente. Aí nós estávamos num hallzinho, no átriozito ali à espera do Arthur Jorge, né? E o Madjera mantinha-se dentro do balneário. Quando nós saíamos para o treino é que depois vinha o Madjera a começar a treinar. Que figura. Mas há uma coisa engraçada que uma vez ele tinha tudo bom porque realmente... Estamos a treinar já no campo de cima, já havia um campo de cima do Porto, ali perto das bombas, lembram-se ali, onde está as bombas, que havia um... Até havia 2 ou 3 depois, não é? Havia 2 ou 3. Exatamente, 2 ou 3, mas havia um que a gente, mais em cima, que nós íamos treinar. Íamos treinar lá para cima. E o Madjera andava a recuperar. Tinha tido uma lesãozita qualquer, ou lá que é. E estávamos a treinar, quem estava a dar a fase inicial do treino, a preparação, o Hernani Gonçalves, que era o nosso preparador físico. Está o Hernani, mais um cheirinho, mais aquelas coisas do Hernani que era engraçado. Foi o meu professor de educação física. Foi, olha, mais um cheirinho, o cheirinho era a gente sair em velocidade, aquelas coisas. E de repente ouve-se uma voz: para, o professor, o brasileiro, era o Geraldão. Para o quê, Geraldo? Para o treino. E paramos todos. Professor, olhe só aquele cavalinho do luxo a correr à volta do campo. Era o Madjera. Estava sozinho a correr. Ele até a correr, o gajo tinha estilo, sério, tinha. O Geraldão mandou parar o treino para toda a gente olhar o Madjera a correr ali à volta do campo. Imagina, é sério. Até correr era elegante, não é? Muito. Ele tinha uma pinta, fogo, o gajo era um espetáculo. E paramos o treino, depois lá o treino lá continuou e tudo. O Geraldão, vai, pô, caramba. É verdade. A minha pergunta tinha a ver com o branco, porque toda a gente disse que era das poucas pessoas que tiravam o Arthur Jorge do sério. E ele tirava. Mas porquê? Olha, só para começar com o branco. Nós tomámos pequeno almoço muitas vezes lá em cima no café estádio, que havia um cafezinho estádio ali, e depois é que íamos para o treino. Tínhamos de estar meia hora antes de treinar às 9h30, nós às 9 tínhamos de estar lá. E ele era propositado, ele chegava sempre atrasado. Esquece, ele estava lá connosco, mas nós saíamos para ir e ele chegava lá, 9h15, 9h20, aí vinha o branco. Ali com a língua, assim, com o estilo dele, assim. E tal. O branco, mais uma multa. Faz mal. E ele vinha lá com o prémiozito, às vezes, e tal, começava assim, mais umas cabeças de gado lá no Brasil. E ele contou-me uma vez, o branco, que ele fez um carrinho. Que imitava muito bem as vozes. Lembro-me. Mas essa de tirar o Arthur do sério, uma vez no estádio já. Treinámos no estádio das Antas. Estávamos a treinar, a jogar, e o branco fez uma asneira qualquer. E o Arthur Jorge, para essa merda, parou, e não sei quem é que tinha a bola já, para exemplificar. E pôs-se à frente do branco. O branco por trás, do Arthur, o Arthur aqui e tal, com o chapéuzinho dele, assim, o estilo dele, assim, e de repente não sei o que passa a bola ao Arthur e o branco deu um carrinho no Arthur e o Arthur caiu e o chapéu saiu-lhe, saiu tudo. Imagina. Sério, em pleno estádio ali. E ele, já tomava banho, o Arthur Jorge, já tomava banho. E o branco... completamente louco. Ele saiu a rir-se, louco. A rir-se, assim, todo doido. E saiu fora do... Um carrinho ao Arthur Jorge. É sério, é o Arthur Jorge. O Arthur Jorge jogava à bola com vocês, não? Não. Nunca? Não. Porque ele foi bom jogador, não é? Mas eu queria saber se vocês percebiam... Se vocês percebiam que ele sabia dominar a bola, pôr a bola onde queria. Claro, sim. Percebia-se, mas nunca jogou. Nunca ouvi nunca se arriscou. entrar num joguinho qualquer, ou
ou naqueles meinhos, claro, não sei o quê. Nunca. Nem o Otávio? O Otávio sim. Era. O Otávio lá com o estilo dele, sim, de vez em quando. E a bater bolas aos guarda-redes, o Otávio era terrível. A gente via muitas vezes a bater bolas aos guarda-redes. Não é? Agora toda a gente tem treinador de guarda-redes. Pois. Na altura não havia muito isso. Nós não tínhamos. Pois. Era o Otávio, mas alguém que lhe batia ali umas bolas. Mursa, é verdade. Era o Otávio, era o Mursa. Porque não havia treinador de guarda-redes na altura. E já agora, porque a falar em guarda-redes, o Abílio apanhou quem no Porto? Vitor Bahia? Eu vi o Vitor Bahia começar a jogar. Guimarães. Do Porto. Guimarães, não é? O primeiro jogo. Que não apanhavam o Zabete em casa. Não, era o Melinarzic. E o Melinarzic estava lesionado. Sim, mas não foi por isso. Não? O Zé também estava com problemas disciplinares. Também. O Zé estava. E o Vítor começou a defender. Foi um torneio que nós fomos fazer de início da época a França. Ok. Estamos numa digressão, início da época à França. E jogávamos com Montpellier... E eu acho que era uma equipa brasileira, era um torneio em Paris, e começou o Melinarzic a defender e perdemos o primeiro jogo, perdemos o segundo, e no terceiro, um terceiro jogo também que era particular, fomos a Toulouse, jogar a Toulouse, à cidade de Toulouse, e ele meteu o Vítor, o Arthur, lhe deu aquelas coisas, e tirou o Melinarzic tinha dado uma barraca ou outra, não sei precisar, e perdemos o jogo 3-2 com o Toulouse, nunca mais me esqueço. A partir desse dia, foi sempre o Vítor, guarda-redes do Porto. Incrível. É verdade. Mas e o Vítor era mesmo um guarda-redes diferente? Era, via-se logo. A tal elegância. A elegância que ele tinha, o Vítor, já jogava razoavelmente com os pés, já jogava o Vítor, porque nós fazíamos muita posse de bola e tudo mais, e ele metia os guarda-redes a jogar, e via-se que o Vítor já tinha alguma coisa de pés e tudo. O Melinarzic já sentia alguma dificuldade nesse aspecto. E começou a defender o Vítor Bahia. E o Zé Beto, já agora? Ele morre nessa época. Em termos de força, toda a gente diz que era um bicho. Era um bicho. Ninguém se metia com ele, não é? Ninguém andava de moto no Porto, não é? O Zé, ele andava? O Zé ia para o treino de moto, deixava a moto lá em cima nas bombas de gasolina, não é? Claro. E o que é que ele fazia? Às vezes levava o capacete. Deixava a moto e às vezes levava o capacete com o blusão de couro, que o gajo tinha uma pintaça. Denunciava logo, não é? Com o capacete. O Zé tinha mesmo pinta. E ele chegava lá e muitas vezes no balneário, metia o Moreno, que era roupeiro, coitado, metia sempre as mãos na cabeça. E ele chegava lá, dava cada soco nos cacifres, aqueles cacifres do coisa, metia os cacifres todos dentro. Zé, não faças isso. Está calado. Então, metia as coisas dentro. O Zé era doido. E depois foi afastado. Foi afastado. Há uma razão. Ele, quando tem um acidente de carro e morre, ele está afastado do grupo ou está convosco? Eu acho que ele estava afastado na altura. Eu não me recordo muito bem, mas acho que estava afastado. Portanto, sem o Zé Beto, o suplente é o Silvino. Silvino baixinho. E o Miguel Ângelo. E o Miguel Ângelo terceiro. Também. Tínhamos o Miguel, sim. É esse, não me lembro. O Silvino Moraes, lembram-me? Sim, o Silvino. De quem? Do Domingos Paciência, não? Desculpe? O Silvino Moraes agora é adjunto do Ilídio Val. Não, do Ilídio Val, está nas seleções agora lá no Qatar. Jogava que era do Domingos também. Não, ele também é daqui. O Silvino também vive ali perto ali de Lavadores, ali na praia, e voltei meio ao encontro, e ele foi para acho que é Qatar agora, não é? Está no Qatar, com o Ilídio Val. O Ilídio, exatamente. Como é que um grupo reage a uma morte? Porra, é complicado. De um dos seus. De um dos seus, não é? Muito complicado. Foi uma morte muito, muito triste na altura. Foi ali perto da Vila da Feira e tudo mais. Um acidente de carro. Claro que sim, que afeta toda a gente na altura. Toda a gente sentiu imenso. Porque o Zé, além de era um colega interno, tinha um coração de ouro. O Zé tinha mesmo. Dava tudo. Se tivesse que dar o casaco, dava o casaco com um miúdo. Assim, aquelas coisas. Era muito boa gente. E foi difícil nessa altura. Já com o Rui Filipe também foi. Já com o Rui. O Rui era muito introvertido. O Rui não era assim daqueles, tinha vindo lá do Valcambrense, né? Assim, não era um miúdo, mas era muito bom, era muito boa pessoa também. O Porto na altura foi assim seguido. O Teles Rocha também foi acidente de carro, julgo eu. Exatamente. O António Moraes o falecido também foi, julgo que também foi de carro a ir ver o filho. Foram vários acidentes de viação. Ali muito seguidos. Foi. Afetou bastante nessa altura. A família portista nessa altura foi complicado, não foi fácil. Só eu queria perguntar sobre era uma figura popular, que era o Pingo. Eu recordo-me que ele jogava no Espinho, era um craque.
Era Ele no Porto depois acabou por jogar poucas vezes. Poucas. Mas eu entrevistei há uns anos... Tinha pouca agressividade, sabe? O Arthur, e vocês sabem, não é? O Arthur detestava isso, não é? Se não tivesse agressividade, esquece. Ele tinha uma qualidade técnica, o Pingo... Porque tinha, é fantástico. Se calhar foi dos que eu vi melhor. Com mais habilidade natural. Exatamente, mais habilidade. Em termos técnicos, o Pingo tinha... O Pingo era fantástico. Era fantástico. E tinha coisas muito engraçadas, depois chegava lá, começava a bater naquelas coisas, né? Aqueles batuquesitos do Pingo. Era? Era o Pingo, é. E gostava era de cerveja para caramba, né? Adorava cerveja, aquelas festinhas sempre ali. Que ele desse uns amendoins e umas cervejas ao Pingo. Pronto, então. E ele, a Nega Velha está lá, ele chamava a esposa Nega Velha, a Nega Velha trata da criança, deixa estar aqui tranquilo. O Pingo tinha coisas... Boa gente também. Eu entrevistei há uns anos e encontrei com algumas dificuldades no Brasil, percebi isso. Depois falei com ele, passado um ano, e senti-o melhor. Portanto, ele tinha lá uma escolinha na terra dele, não me recordo agora o nome da terra. E que estado é que é aquilo? Lá no... Ele era uma figura muito importante de um clube brasileiro ao qual estava ligado. Era quase uma figura histórica do clube. Mas não me recordo se era o Ponte Preta, não quero mentir agora. Também não me lembro bem. Vejo aqui rapidamente. Rui, para fechar o Porto, queres fazer mais alguma questão? Antes de avançarmos para o aqueles almoços muito conhecidos, almoços à sexta-feira, não? Era o sábado, à sexta, não é? Sim, nós... Que era o André era um dos mais... Alguns, mas eu recordo mais nos almoços, era do Salgueiros. Salgueiros, sim. Então? Salgueiros era à sexta-feira mesmo. Também. Salgueiral era à sexta-feira. E quem é que marcava? No Zé da Serra, geralmente era eu ou o Álvaro Maciel. Álvaro Maciel e Tulipa. Nós conhecemos aquele restaurante, porque nós conhecemos, quem conheceu até foi o Álvaro Maciel, que a esposa vivia quase ao lado desse restaurantezito, a Anabela, vivia quase, e nós começamos a ir, as famílias começaram a ir, e depois eu lá no Salgueiros comecei a levar, inclusive levei o Deco é que fez do Zé da Serra também uma casa, o Deco e o Graça da Vila, que era um Graça da Vila, era um restaurante ali que vai para a Vintes também, era tipo uma churrascaria, mas depois virou restaurante, tinha lá um cabrito assado que era fantástico, o Deco... O Zé da Serra, eu costumo dizer, fui eu, mais o Tulipa e o Álvaro Maciel que fizemos a casa. O Graça da Vila, também nós, mas o Deco também ajudou a fazer a casa. Toda a gente depois do Porto ia muito, era eu já no Salgueiros, não é? Já não ia com o Porto, mas o Deco depois foi meu colega primeiro no Salgueiros, não é? Meio ano, foi meu colega meio ano ali. E depois é que começou a ir ao Graça da Vila e começou a levar depois o pessoal do Porto. O pessoal do Porto saía de lá, o Jorge Costa, eles contavam e tudo. Às vezes juntávamos nós ali 10, 12 e o Porto também 13, 14 lá no Graça da Vila. E aquele era pequenino, mas ele cabia ali toda a gente. Era fantástico. E que tal receber o Deco? Não, nos Salgueiros, no Salgueiral, tranquilo. Mas como é que é chegar a um miúdo daqueles e o que é que eu vocês... Eu vou contar uma coisa do Deco. Contar isto é... O Deco chega aos Salgueiros a faltar uma semana para começar o campeonato. O treinador era o dito treinador. Mas o Deco vinha do Alverca, mas já com contrato mais ou menos com o Porto. Já estava firmado, vinha só de empréstimo ali aos Salgueiros. Já estávamos mais ou menos também ao corrente das coisas. O Deco chega lá uma semana antes, é a nossa apresentação em Vidal Pinheiro com os Chaves. E estamos a jogar, normalmente, apresentação... E chega ali, começa a tirar uns, meter outros, aquelas coisas, né, de apresentação. E chega ali, a 15 minutos do fim, o Dito meteu o Deco. E já estou eu, de fora, mais o Paulinho, que era um central que foi no Estrela da Amador, que é muito amigo de Fernando Santos. E no Benfica... O Paulinho é amigo, sim, era a única aquisição que o Salgueiros tinha tido nessa altura, era o Paulinho, com o Carlos Manuel. Aí... mas depois continuou com o Carlos Manuel, entretanto foi para o Sporting, né? E veio o Dito e o Paulinho continuou connosco. E estou eu ali, o Salgueiros tinha aquele tunelzinho ali, estávamos ali sentados, eu mais o Paulinho, mais os poucos, e entrou o Deco. Ele tem lá um pormenor qualquer isto é, não é qualquer, é de craque, ali pertinho da área, e eu virei-me ao Paulinho. Eu disse assim, as minhas palavras foram estas mesmo, eu disse assim ao Paulinho, oi, o que é que este gajo veio fazer para aqui? E diz o Paulinho, lá estás tu com as tuas merdas, para ti é tudo bom jogador. Digo, então tu não viste o que ele fez? Diz ele, digo, este gajo não é para aqui, pá. Este gajo é para outros patamares. Diz ele, está bem, vamos ver. Pronto, e ficou aquilo.
Passa essa meia dúzia de meses e estou eu a jantar com as famílias lá embaixo na Forada à Margem, que é um restaurante Margem, que tem sim, Margem. Sim. Ainda existe? Ainda existe. E estou eu, e quem é que entra? Fernando Santos e o Rosário, que era com as famílias e tal. E eu estou lá sentado e ele chamou-me. Cá, pá. Ele direito-me o Fernando Santos. E eu digo, mister, vamos lá. Ele estava para chegar, ou tinha chegado nessa semana, ou faltava uma semana para chegar ao Porto. O Paulinho, que era amigo de casa, do Fernando Santos de casa. O Paulinho diz que tu disseste que o Deco é um craque do caralho, vai dar cabo. E eu só lhe disse assim, o Tulipa está lá de testemunho, e disse, mister, mete-o a jogar, vai ser campeão. Eu só lhe disse estas palavras, mister, mete-o a jogar quando ele chegar. Mete-o a jogar, que você vai... Diz ele, é sério? E eu estou-lhe a dizer, pode meter, à vontade. Diz ele, pronto, se eu for campeão, um dia eu pago-te um jantar. Está bem, pronto. Esse jantar está para acontecer, mas o Porto foi campeão. Fernando Santos, se ouvir essas palavras, está na hora de cumprir. Esse jantar, e o Porto foi campeão, e o Deco fez a carreira que fez. O Deco, vocês já sabem, era outro, não é? Foi dos melhores. O mais completo. O Deco era um bocadinho mais trabalhador, talvez, um bocadinho mais trabalhador que o Madger, 8-10, mais trabalhador que o Madger. Sim, o Deco era muito forte. Mais virtuoso o Madger. Agora o Deco tinha mais agressividade, umas coisas. Agora o Madger era cabeça, era tudo, era completíssimo. Fantástico. Até na velocidade. O Deco também parecia lento, mas não era. O Deco... E depois protegia a bola como ninguém. Como ninguém. Ruizinho, vamos aos Salgueiros?